Olá, meus amores, muito bom dia. Vamos para nossa aula de gramática. Hoje vamos trabalhar o pronomes, né? 2. Na nossa aula passada nós trabalhamos já os pronomes, foi pronomes 1, onde nós trabalhamos pronomes pessoais, o caso reto e oblíquo, pronomes pessoais de tratamento e pronomes possessivos. Já em pronomes 2, nós vamos trabalhar pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos e pronomes interrogativos. Muito bem. Então vamos logo saber o que é pronome demonstrativo. São palavras empregadas para situar no espaço, no tempo e no próprio texto pessoas ou objetos em relação às três pessoas do discurso: quem fala, com quem se fala, de que ou de quem se fala. Vamos aqui, ó, vocês podem estar acompanhando, tá no livro de vocês, tá de português, página 59. Aqui nós temos, né, o quadro com os pronomes demonstrativos, né, e as pessoas do discurso, primeira, segunda, terceira pessoa do discurso. Primeira pessoa eu tenho este, esta, estes e estas. Variáveis, o que é isso, Ti? É que varia tanto para o masculino quanto para o feminino. Masculino, este, feminino, esta, singular, esta, plural, estas. Então tem essa flexão, tá? Então, variável eu tenho este, esta, estes, esta. E invariável eu tenho isto. Segunda pessoa, variável eu tenho esse, essa, esses, essas. Invariável eu tenho isto. Já na terceira pessoa eu tenho aquele, aquela, aqueles, aquela. E invariável eu tenho aquilo. Mas vamos entender um pouquinho quando ele está falando aqui, ó. São palavras empregadas para situar no espaço, no tempo e no próprio texto. Vamos ver qual o pronome que eu posso estar utilizando. No espaço, tia, quais são os pronomes? Para que eu utilizo? Com que intenção? Pronto, gente. No espaço é em relação ao objeto, né? Os pronomes são usados para indicar a posição de um objeto. Como, por exemplo, aqui eu tenho, né, os pronomes referente à primeira pessoa do discurso aí. Este, esta, estes, estas e isso. Quando que eu devo utilizar esses pronomes para indicar a posição de um objeto no espaço? Eu utilizo os pronomes da primeira pessoa do discurso, este, esta, estes e estas, para indicar que o objeto está próximo de quem fala. Se sou eu que estou falando, então o objeto está próximo de mim. Então eu utilizo um desses. Este pincel é meu, certo? Este pincel é meu. Então eu utilizo os pronomes da primeira pessoa que está aí, ó. Este, esta, estes e essas, para indicar que o objeto de quem, o objeto que estamos falando, ele está próximo de quem fala. Certo? Eu utilizo os pronomes da segunda pessoa, esse, essa, esses e essas, para indicar que o objeto, né, está próximo da pessoa com quem se fala, né? Então, quando esse pincel está próximo da outra pessoa, quando eu estou falando com ela, aí eu vou utilizar um desses daí. Eu digo assim, ó, esse pincel é meu. Então, isso quer dizer que o pincel não está perto de mim, está perto da pessoa que está escutando, tá? E eu utilizo esses pronomes da terceira pessoa do discurso, né? Que é as pessoas do discurso, da terceira pessoa, primeiros, aquele, aquela, aqueles, aquela e aquilo, para indicar que o objeto nem está perto de mim que estou falando, nem está perto dele que está escutando. O objeto ou está de posse de uma terceira pessoa, ou perto de uma terceira pessoa, ou ele não está perto de ninguém. Ele está distante, está em determinado canto, tá certo? Jogou o objeto lá. Aquele pincel é meu. Então, o pincel nem está perto de quem fala e nem está perto de com quem se fala, de quem escuta.
Aí é a colocação deles no espaço. Já no tempo, tia, como é que esses pronomes vão indicar tempo? Usa os pronomes referente à primeira pessoa, este, esta, estes e estas, que vocês estão vendo, e isto, tá? Para indicar um tempo presente. Se eu for indicar um tempo presente, então eu vou utilizar os pronomes referentes à primeira pessoa do discurso. Como, por exemplo, neste mês comemoramos a independência. Então, neste mês eu estou falando de um tempo presente. Obrigatoriamente eu tenho que estar no mês em que se comemora a independência. Nós estamos em outubro. Pronto. Neste mês comemora-se o Dia da Criança. Pronto. Tá? Então eu estou falando de um tempo presente. Eu utilizo os pronomes referente à primeira pessoa do discurso. Tá? Quando eu utilizo os pronomes referentes à segunda pessoa do discurso, que é esse, essa, esses, essa e isso, tá? Indica um passado ou um futuro próximo, não distante, próximo. Como, por exemplo, neste mês houve vários eventos. Então, é neste mês, neste último mês, houve vários eventos. Neste último mês, então é esse mês que acabou de passar. Nós estamos em outubro, obrigatoriamente, foi o mês de setembro. Houve muitos eventos. Utilizo os pronomes referentes à segunda pessoa para indicar um presente ou um passado ou um futuro próximo. E eu utilizo os referentes da terceira pessoa, que é aquele, aquela, aqueles, aquelas ou aquilo, para indicar um passado distante, tá? Bem distante. Como, por exemplo, a tia colocasse assim. Eu tenho um exemplo aqui. Em 1970, a seleção brasileira de futebol era fraquíssima. Naquele ano, então naquele ano, que ano? No ano de 1970, eu estou me referindo a essa data bem distante, tá? Naquele ano, o Brasil perdeu o campeonato mundial, tá certo? Ou então quando a tia colocasse assim, ó, na época em que eu era criança, eu brincava bastante. Aquela época era boa. Então eu utilizei aquela para me referir a um passado bem distante, tá? E agora vamos em relação à colocação dele na frase. Acabamos de ver o espaço, o tempo e agora vamos ver ele no texto, né? Porque também eu utilizo os pronomes para indicar algo que já foi dito, algo que ainda vai ser dito. Como, por exemplo, aí, né? Os pronomes da primeira, referente à primeira pessoa, este, esta e isto, né? Este, esta, estes e estas e isto. Eu utilizo para quê? Eles são usados para fazer referência a algo que ainda será citado no texto, que não foi citado no texto. A exemplo disso, nós temos um exemplo aqui mesmo, ó, no texto de vocês, que está aqui, ó. Grave. Cadê? Tá aí, bem abaixo, ó. Mostra, tá? No quarto pontinho vermelho. Mostra algo que ainda vai ser dito. Grave bem isto, tá? Utilizei lá um pronome referente à primeira pessoa. Isto, grave bem isto. Então, eu não disse ainda. Isto, ele está se referindo a algo que eu ainda vou dizer. Ler é muito importante. Eu utilizo os pronomes da segunda pessoa, né? Este, esta, estes e esta. Ou isto. Não. Da segunda, tia, leu da primeira. Utilizo os pronomes da segunda pessoa, esse, essa, esses, essas ou isso. Para retomar algo que já foi dito no texto. Eu utilizo do primeiro para indicar algo que ainda não foi dito no texto. E eu utilizo os pronomes referentes à segunda pessoa do discurso para retomar algo que já foi dito no texto. Como, por exemplo, eu tenho: cuide dos livros. Isso é fundamental. O que é fundamental? Isso está retomando a quê? Cuidar dos livros. Então, eu utilizo os da segunda para fazer referência a algo que já foi dito. Da primeira,
algo que ainda vai ser citado no texto, na frase. E quando eu tenho duas coisas, tia, eu cito sobre duas coisas, como eu tenho aqui o exemplo, ó, o terceiro pontinho vermelho, né? Camila e Fernanda são amigas. Esta adora conto, aquela crônica. Tia, quem é esta, quem é aquela? Quem gosta de crônica, quem gosta de contos. Então, bora lá. Camila e Fernanda são amigas. Esta eu utilizo para me referir à última que foi falada. Esta, Camila e Fernanda. Então a última foi Fernanda. Esta se refere a Fernanda. Fernanda adora conto. Esta adora contos. Aquela se refere à primeira que foi falada. Então é a Camila. Aquela crônica. Entendidos? Então vamos para a nossa atividade. Aqui nós temos a atividade, um exemplo maravilhoso, pronome demonstrativo. Observe as cenas abaixo e em seguida complete as frases com as palavras essa, esta, essa ou aquela, relacionando-as às situações apresentadas em cada cena. Primeiro aí nós estamos vendo o quê? Um netinho com a sua vovó e eles estão num local muito, acho que uma floresta, não... É um local onde tem árvores, né? Aí o netinho está com uma plantinha na mão, ó. E olha o que ele diz. Onde é que a planta está próximo de quem? De quem, hein, tia? Muito bem. E ele fala, vou plantar esta árvore aqui, vovó. Tá? Aí a avó está... No segundo quadrinho, a avó está próximo de uma árvore grande. E ele diz, meu pai quem plantou essa aí. Tá vendo? Então... Analisa a cena. E mais abaixo, ele e a avó estão bem distantes de uma outra árvore. E ele fala, e aquela ali, vovó? Quem será que plantou? Então vamos para as frases. Você vai ler as frases e vai colocar ou esta, ou essa, ou aquela. Analisa aí a colocação dela, como a tia explicou lá no vídeo, tá? No iniciozinho, sobre o uso deles, tá? A palavra foi empregada em razão de um menino estar bastante próximo à árvore. Que palavra foi essa? Se coloca. O termo foi usado para expressar que a árvore está mais perto de sua avó. Que termo foi esse? Pessoa com quem se conversa. Já a palavra foi usada para mostrar que a árvore está longe tanto do neto quanto da avó. Aí você coloca que palavra é essa daí? Certo? Aí nós temos a segunda questão. Releia um trecho da carta aberta, né? Alunos se organizam para pegar carona uns com os outros a fim de evitar muitos carros nas ruas. Avisos estão sendo colocados em todas as torneiras para que haja o consumo consciente de água, assim como nos interruptores de luz, para que as pessoas se lembrem de apagar as luzes. Entre outras atitudes que podem parecer pequenas, mas que fazem a diferença. A publicação desta, que está bem em destaque, é um pronome, carta no blog da escola busca aumentar o alcance dessas ações. Entretanto, nós, alunos do 6º ano, não acreditamos que mais pode ser feito, né? Acreditamos que mais pode ser feito. Portanto, por meio desta carta, queremos solicitar a instalação de lixeiras para separação de materiais recicláveis em nossa escola. A da questão. Com que função os pronomes desta e dessa foram empregadas no segundo parágrafo? Aí você vai colocar se foi para se referir a uma palavra que já foi dita e qual palavra. Se é uma palavra que ainda vai ser colocada e qual palavra. Ok. A B, agora leia a seguinte orientação. O objetivo da carta é aumentar o alcance destas ações. Que ações? Pegar carona, consumir água consciente, apagar as luzes, etc, etc, etc. Com que função o pronome destas foi empregada? Agora nós temos pronomes indefinidos. Que são pronomes indefinidos, tia? São aqueles pronomes indefinidos, né? Eu não estou dizendo eu
ou tu, ou ela. Não, alguém fez alguma coisa, mas quem? Não sei. Comeram o meu doce, não sei quem comeu. Pronto, acabou a história. Pronome indefinido são aqueles que se referem à terceira pessoa do discurso e substitui ou acompanha um substantivo, dando-lhe uma ideia de indefinição imprecisa, tá? Indefinido. Existem vários pronomes indefinidos na língua portuguesa. Alguns deles variam em gênero e em número, outros são invariáveis. Além disso, há também as locuções pronominais, que é isso, tia, são duas palavras que se juntam e tem um som, não, que tem que exerce a função de um pronome, né? Então, são locuções pronominais. Veja o quadro aí. Aí nós temos algum, né? Eles são variáveis. Algum, certo, nenhum, outro, muito, todo e pouco, né? Eles variam tanto em gênero quanto em número. Os invariáveis. Alguém comeu meu doce. Algo está acontecendo. Não sei, mas algo está acontecendo. Ninguém, né? Ontem, nada, cada, tudo. E aqui nós temos as locuções pronominais. Cada um, qualquer um, quem quer que, seja que, todo aquele que e todo mundo, tá? Aqui nós temos a atividade pequenininha, né? Pronomes indefinidos, leia o anúncio de propaganda abaixo. Você doa e alguém recebe a vida. Muito bem. Da questão, com que objetivo esse anúncio foi produzido? Aí você vai analisar e vai botar aí o parecer por que ele foi produzido, tá? A B, qual o público-alvo dessa campanha? A C, que função a palavra alguém exerce no texto desse anúncio? Agora nós vamos para os nossos pronomes interrogativos, que são esses, tia, são aqueles pronomes em que utilizamos no início de uma frase interrogativa direta ou interrogativa indireta, tá certo? Como, por exemplo, qual a sua idade, né? Qual a sua idade? Que mais, tia? Quais foram os escolhidos? Quem é você? Então, quem, quais, todos são pronomes interrogativos. Eles iniciam uma frase interrogativa, seja ela direta, seja ela indireta, né? Aqui nós temos pronomes interrogativos, são aqueles empregados para formular frase interrogativa direta ou indireta. Muito bem. Assim como os pronomes demonstrativos, os indefinidos, eles podem ser variáveis ou invariáveis. Veja os exemplos. Aqui nós temos os variáveis. Qual, ele vai variar para quais, plural, né? Quanto, quanta, quantos, quantas. E os invariáveis, que, quem. Muito bem. Então, eu sei que os pronomes interrogativos, eles, né, são usados em início de frase interrogativa, direta ou indireta. Só que eu não sei o que é uma frase interrogativa direta, eu não sei o que é uma frase interrogativa indireta. É simples, gente. Uma frase interrogativa direta uma frase interrogativa direta são aquelas frases em que, aquelas perguntas em que são terminadas com um ponto final. Elas, deixa eu te lembrar aqui um exemplo de direta. Muito bem. Aqui, ó. Quantos anos Pedro tem? Então, interrogativa direta. Quantos anos Pedro tem? Interroguei, eu perguntei, né? Quantos anos Pedro tem? Interroguei. Aí é uma pergunta, né? Uma frase interrogativa direta. Já uma frase interrogativa indireta, eu vou fazer essa mesma pergunta. João, né? João perguntou quantos anos Pedro tinha. Aí eu coloquei um ponto final. Então, não coloquei a interrogação, tá? Então, as frases interrogativa direta é direta.
Quantos anos João tem? Interroguei, terminei com uma pontuação, um ponto de interrogação. Quando eu pego essa mesma frase que eu vou passar ela para o discurso, né? O discurso indireto, que é a frase interrogativa indireta, né? Aí ela fica assim, João, né? Perguntou quantos anos Pedro tinha, tá? Terminei com um ponto final. Não coloco um ponto de interrogação. Vamos para a nossa atividade, né? Primeira questão, leia as anedotas a seguir. Então, vocês vão ler essas anedotas. O gênero anedota tem como objetivo provocar o riso no leitor, o que produz o humor nessas anedotas apresentadas acima. Aí você escreve. B. Nas duas anedotas, além do ponto de interrogação, foram empregadas palavras para indicar que se trata de uma pergunta. Que palavras são essas? Então, você vai ver lá na anedota e vai colocar aí, tá certo? Aqui nós temos nossa linda e maravilhosa atividade, tá? Primeira questão aí, nós temos uma tirinha, né? Do Seninha. Vocês vão ler a tirinha e vão responder. De que forma é construído o humor nessa tirinha? B. A que conto essa tirinha faz referência? C. Com quem Sininha está falando? D. Porque ele diz que as bruxas de histórias infantis estão apelando. Então, essa daí até aí é só a interpretação da tirinha. Que pronome foi empregado na fala de Sininha? Então, você vai lá na fala de Sininha, né? De Seninha, tá? E vai tirar o pronome que foi empregado. Como é classificado esse pronome? Você vai me dizer se ele é interrogativo, se ele é demonstrativo ou se ele é indefinido. G, por que Seninha diz essas bruxas e não esta bruxa, hein? Por que ele diz essas e não estas? Aí você vai analisar de novo nas explicações que a tia deu e vai explicar o porquê. Segunda questão, leia o poema abaixo. Aí tem um poema. Qual é a situação apresentada nesse poema? B, qual é a classificação dos pronomes em destaque? Vocês vão ver, tá? Todo mundo erra, tá? Não, todo mundo erra. Era não. Todo e aquele. Então, aí, tô vendo esses em destaque, você vai classificar aqui embaixo. Esses pronomes são variáveis ou invariáveis? Leia a manchete abaixo. Qual foi o primeiro livro a ser adaptado para o cinema? Qual foi o primeiro livro a ser adaptado para o cinema? Que pronome foi empregado na manchete acima? Classifica. Você vai retirar o pronome e vai dizer o que ele é, tá certo? Esse pronome é variável ou invariável? C. Nessa manchete é apresentada uma frase interrogativa direta, tá? Vê que iniciou-se a pergunta lá, a introdução lá daquele pronome e olha a interrogação no final, tá? Transforme essa manchete, né, em interrogativa indireta. Ok, essa foi a nossa aula de hoje. Tchau, meus amores, até a nossa próxima aula.